Olá, graça e paz. Essa é a 62ª semana da nossa jornada de leitura bíblica. Dessa vez, indo do capítulo 40 até o 50 do livro do profeta Isaías. Nesse trecho, nós vamos ver o profeta dando um consolo para o povo de Deus, no capítulo 40. No capítulo 41, ele reafirma que o Senhor é grande, grande para salvar e tudo mais. No 42, ele fala do servo do Senhor e a salvação de Israel que ele trará. No 43, ele fala do Senhor salvando Israel da Babilônia, do jugo da Babilônia. Depois ele fala da diferença entre o Senhor, que é poderoso para salvar, e os ídolos, que não podem fazer nada, os ídolos das nações, inclusive da Babilônia, no capítulo 44. No 45 ele fala do libertador ungido por Deus, anuncia o libertador que virá. O Senhor soberanamente escolhe Ciro, né, o rei o rei persa, para ser o libertador. Depois há um capítulo contra os ídolos, capítulo 46. No 47 é anunciada a queda da Babilônia, né? A Babilônia no seu paganismo vai cair. Depois há um capítulo contra a infidelidade de Israel, né? Reclamando da infidelidade de Israel no capítulo 48. No 49 há uma promessa do servo do Senhor, da vinda do servo do Senhor. E por fim, o capítulo 50, há uma exortação a dar ouvidos ao servo do Senhor que virá. Meus destaques nesse trecho dessa semana vão, em primeiro lugar, para essas visões do povo de Deus chegando de todas as nações, né? Então, por exemplo, lá no 43, do versículo 5 até o 6, diz assim: trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao Norte, entrega, e ao Sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. No 49 também há uma menção parecida, diz assim no versículo 12: eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Então essas e outras referências que Isaías traz, do povo de Deus vindo de todas as nações, de toda a parte, né? Menciona norte, sul, leste, oeste, né? E há um cumprimento imediato para aquele próprio povo, porque eles estavam sendo avisados que seriam dispersos para todos os povos, né? Dispersos, iam ser expulsos da sua própria terra, tirados da própria terra, porque a terra era um presente, né, que Deus havia dado na fidelidade de Abraão. Eles iam perder aquela terra, mas há o cumprimento de que, depois de 70 anos, eles voltariam dessas terras, né? Voltariam dessas terras especialmente do Oriente, né, para onde eles iriam na Babilônia. Mas haveria dispersos em outros lugares também, então há um cumprimento local dessa profecia. Mas, muito tempo depois desse retorno do exílio, haverá a igreja cristã, né? Então, lá em Atos 2, nós vemos as línguas sendo um sinal de que esse novo povo de Deus falaria todos os idiomas e viria de todos os cantos. E Lucas até menciona, né, vários desses povos ainda dentro do Império Romano e ainda ali compostos por judeus. Mas no livro de Atos nós vemos essa expansão realmente acontecendo, né? Então, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Então, de fato, a igreja traz do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul pessoas para comporem o povo de Deus, já não mais centralizado em Israel, em etnia, né, na descendência de Abraão, mas na descendência espiritual de Abraão. Todos que creem em Cristo são descendentes de Abraão, espirituais, porque Abraão também creu. É isso que o apóstolo Paulo ensina na sua carta aos Gálatas. E por fim ainda haverá um cumprimento último dessa profecia, né, dessas mensagens, lá em Apocalipse, quando nós vemos, né, no capítulo 5, capítulo 7, pessoas de todas as nações compondo aquele grande povo de Deus adorando ao Senhor diante do seu trono de graça, né? Então essa profecia ainda está se cumprindo na igreja, mas ela vai ser plenamente cumprida na volta de Cristo, quando de fato haverá uma descendência espiritual vinda do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Um segundo destaque vai para Ciro, né? Ciro aparece no capítulo 46, no capítulo 45, no 48, aí na nossa
no trecho que nós lemos, né? Então, Ciro vai ser o rei da Pérsia. Ele vai começar a reinar em 559 a.C., portanto, cerca de 150 anos depois das profecias de Isaías. Isaías profetiza lá no ano 700 e pouco antes de Cristo, né? Então, ele está profetizando que haverá esse reino, haverá esse rei, e ele chama esse rei de servo do Senhor, ungido do Senhor. Inclusive, ele emprega a palavra Messias, né? É ungido. E na tradução para o grego, Cristo. Né? Então ele fala, esse aqui é o Cristo de Deus para derrubar a Babilônia pagã e para reconduzir o remanescente de Israel de volta para, para a sua terra. Né? Então, nós vemos essas menções a Ciro espalhadas aí por esse capítulo. Ele é o escolhido de Deus, né? o ungido de Deus para essa missão. E isso nos fala daquela qualidade única da profecia bíblica, que é a predição. Né? Então, temos lá, por exemplo, Isaías 44:7, diz assim, quem há como eu feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Lá em 48:3 ele diz assim, as primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei, sim, pronunciou-as a minha boca, eu as fiz ouvir, de repente agi e elas se cumpriram. Então, essa é uma característica exclusiva da profecia bíblica. O profeta fala de coisas que ainda não aconteceram, fala com certeza e fala como se elas já até tivessem acontecido algumas vezes. Né? Usa até a expressão no pretérito. E isso só é possível porque Deus não apenas conhece o futuro, veja bem, nesse próprio trecho aí, 48:3, ele diz, eu agi e elas se cumpriram, ou seja, não é que ele sabe o futuro, ele forma o futuro. Ele é que diz o que vai acontecer, porque ele vai fazer acontecer. Então, o profeta não é possível o profeta errar, porque Deus não está olhando para frente. Ele está dizendo o que ele vai fazer, ele está declarando aquilo que ele mesmo vai cumprir. Né? Ele faz cumprir a profecia. Então, nós vemos aí essas características da profecia bíblica nesse caso específico de Ciro, né? E é muito específico porque o nome dele é dado, né? Às vezes a profecia é mais genérica, né? Haverá um rei da norte e tal, não. Ciro, dá um nome, só falta o sobrenome e CPF. Último destaque. O capítulo 44 dedica-se, e tem, né, não apenas ele, mas ele tem uma menção bastante contundente, uma acusação contra a loucura da idolatria. Né? Lá no capítulo 44, Deus pergunta, ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Né? O profeta pergunta. Que cabimento tem isso? Que maluquice é essa? Como é que você pode, diante de um pedaço de árvore, um pedaço de pau que você mesmo foi lá e cortou, uma parte daquela madeira, você usou para fazer uma fogueira, para esquentar sua comida, né? Usou uma outra metade lá para colocar na parede da sua casa, e aí depois você faz uma outra e se ajoelha diante dela. Que sentido tem isso? Que loucura é essa? Que maluquice? É a cegueira da idolatria, digamos assim, um ponto mais baixo daquela cegueira geral que o pecado gera no homem. Né? Então, Isaías, por diversas vezes, fala dessa loucura. Esse é um texto bastante conhecido, né? Quando a gente quer falar sobre idolatria com alguém. Né? Muitos protestantes já usaram esses textos para despertar católicos contra os ídolos, né, que se usa na adoração católica e tudo mais, os santos. Né? Muitas vezes esse texto foi utilizado já por protestantes nessas polêmicas. Né? Então é isso, mais uma semana de leituras com o profeta Isaías, o profeta evangélico, um profeta muito contundente na sua denúncia tanto da infidelidade do povo de Deus, quanto do resgate que Deus fará do seu povo no meio das nações. Boa leitura e até a próxima semana.